Duas coisas que eu amo. Eu amo ensinar e eu amo quando eu não consigo ensinar. Eu amo ensinar, mas eu amo quando a glória de Deus vem e eu também não consigo ensinar. Então, 1 Pedro capítulo 2, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Esse mês de junho, mês de junho é o mês do Pentecostes, não é verdade? Amém? E no mês do Pentecostes, nós separamos todo o mês de Pentecostes para falar a respeito do Pentecostes e falar a respeito do Espírito Santo de Deus. E o tema do nosso mês, da nossa série de exposições, de mensagens, é transformados para proclamar. Amém? Transformados para proclamar. O que Ele está fazendo em mim, Ele vai fazer em outros através daquilo que eu vou proclamar, da transformação que Ele tem feito na minha vida. Transformados não para aguardar, transformados não para se calar, mas transformados para proclamar. E esse é o tema da mensagem de hoje, transformados para proclamar. 1 Pedro, carta de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Uau! Vocês são o povo exclusivo, ou vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem gente que ainda tem medo do diabo, né? Tem crente que ainda vive com medo do diabo ainda. Tem crente que ainda acha que crente fica endemoniado. Tem crente que ainda está com medo de maldição. Maldição hereditária. Tem crente que tem medo até Não posso falar isso não. Enfim. Você é povo de propriedade exclusiva. Exclusiva. Fala comigo assim, exclusiva. Se é exclusiva, meu irmão, esquece o diabo. O diabo foi excluído da equação. Você é exclusivo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você essa palavra hoje. O Espírito Santo ele veio ministrando ao meu coração durante essa semana essa palavra. E eu ia pregar sobre isso hoje, como vou. Só que hoje no batismo, o Espírito Santo me ensinou uma lição muito dolorosa, me confrontou. E eu quero ser vulnerável aqui, eu quero expor o meu coração para vocês. Quero expor minha vergonha para vocês. Porque primeiro o Espírito Santo, ele expôs o meu coração, sabe? Ele me pôs diante de um espelho e me corrigiu. E hoje no batismo, eu aprendi uma lição muito dolorosa, porque às vezes tem coisas escondidas no seu coração que você não sabe. Sabia disso? Pedro disse o seguinte: Senhor, eu nunca te negarei. Senhor, eu nunca, de forma nenhuma, eu morro pelo Senhor. Mas dentro do coração dele havia escondido uma fraqueza e um medo que faria ele negar Jesus logo ali na frente. E às vezes tem coisas escondidas dentro do nosso coração que a gente não sabe. E o Espírito Santo, ele vai expondo essas situações para limpar, para corrigir a gente. E hoje, eu aprendi uma grande lição com uma senhorazinha desse tamaninho, que foi lá hoje no batismo. Eu esqueci o nome dela, Maria Aparecida?
Aparecida, né? Irmãos, muitas lições eu aprendi com ela. Eu aprendi com uma senhora que foi transformada de tal forma pelo poder de Deus. E o milagre que Deus fez na vida dela foi tão grande que ela não tem nenhuma vergonha. Ela não tem nenhum problema em falar com ninguém, seja irmão, seja pastor, seja profeta, seja não crente, seja rico, seja pobre. Ela só tem uma coisa, aonde ela senta, ela fala do amor de Deus. E eu não conhecia ela. E ela chegou lá no batismo de repente, já chegou causando, né? Já chegou, eita glória, aleluia. Eu falei, opa, chegou uma crente pentecostal aí, hein? E aí ela chegou, ficou ali. Irmãos, chegou, pegou, participou do batismo, pegou um cafezinho, pegou um pãozinho. E aí ela veio conversar comigo. E tá ali conversando, eu falei pra ela assim, ó, que bobeira minha, né? Falei assim pra ela, minha irmã, que bom que a senhora veio. Quem foi que te convidou? Ela falou, Deus me convidou. Eu falei, eu não vou nem falar bem-vinda, porque... Mas se Deus te convidou... Ela falou, Deus mandou eu vir aqui. Deus me convidou para vir aqui. Eu falei, então, irmã. Aí ela começou a falar do amor de Deus. E aí estava conversando comigo. Eu amo conversar com essas pessoas, irmão. Até aí estava bem. Eu amo conversar com essas pessoas. Amo ouvir as histórias, os testemunhos. E ela estava conversando comigo. Ela falou, pastor, eu nunca aprendi a ler. Não sabia ler. Mas quando eu fui para a igreja, que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus me revelou a palavra. E eu leio a Bíblia, sem saber ler. Deus me ensinou a ler. É o segundo testemunho desse que eu conheço. E eu estou ali conversando com ela e ela está falando comigo, é isso aí, pastor, e tal, e falando, e, né, animada, né, e tomando o café dela ali, animada e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Olha a minha mente carnal. De repente, chegou algumas pessoas que são visitantes, né, que não são da igreja. A mãe de uma das nossas irmãs estavam lá, e a gente tem todo um cuidado, né, do que falar, de que forma se comportar, porque a gente é um crente muito comportadinho. A gente tem medo do que a pessoa vai pensar de mim, né? Se ela vai achar que eu sou um crente chato, né? E ali estava ali uma mãe de uma irmã querida, aí estava ali o pessoal ali que estavam visitando também, né? Irmão, ela não quer saber não, irmão. Ela começou a falar com ele, porque eu estava conversando depois com essa pessoa, que não é crente. Ela chegou no meio ali e começou a falar do amor de Deus e não sei o quê, porque Jesus, e eu, meu Deus, e agora? Meu Deus do céu, olha a minha cabeça. Quem pode tirar essa irmãzinha daqui, Jesus? Aí o pior, não, porque a gente acha que a gente é um crente super avivado, a gente acha que a gente é, né? Aí de repente, chegou um jovenzinho. Vocês viram ele lá, não viram? Um jovem que tinha alguma limitação nas pernas. E a gente trata com carinho, com cuidado, com respeito, né? Ali, puxa e tal, né? Com todo carinho. Irmão, a irmã falou assim, o que houve com ele? Aí eu, meu Deus. Eu olhando para alguém, falou, me ajuda aqui, gente. Sabe o que ela fez? Meteu a mão, irmão. Botou a mão assim na perna da criança, começou a orar, na coluna, eu, meu Deus do céu, o pai vai me expulsar daqui, Jesus. Alguém, pelo amor de Deus, Senhor, arrebata agora a irmã, Senhor. Na hora eu fiquei pensando nisso, constrangido, que vergonha. Aí fui terminar de preparar a palavra sozinho no carro, o Espírito Santo falou assim, vamos conversar antes aqui. Por que você se sentiu constrangido quando a minha filha estava falando do meu amor para aquelas pessoas? Porque você não falou. E se eu quisesse fazer um milagre de fazer aquele garoto andar, você teve coragem de orar por ele? Porque você viu e ficou assim, né? Vamos ficar aqui todo mundo comportadinho. Mas ela chegou lá e ela orou por ele. Em que momento da tua vida que você faria isso? Eu falei, meu Deus, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Senhor.
Irmãos, eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei, meu Deus, como pode, Senhor, eu ficar constrangido de ver uma serva do Senhor pregando o teu evangelho para alguém que estava ali e precisava ouvir, e eu de repente não tive coragem de pregar? Preguei lá na piscina, preguei de longe, mas olhar no olho e orar por alguém ali na hora ali. Ela teve coragem de fazer o que eu não fiz. Senhor, me perdoa por isso. Eu preciso aprender com ela, Senhor. E aí o Júnior me falou assim, pastor, eu estava desviado. Ela me encontrou na rua e falou assim, filho, o Senhor te chama, o Senhor está te chamando. Ele falou, pastor, minhas pernas bambearam na hora. E eu voltei para Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, nós somos nação santa. Nós somos povo escolhido, nós somos geração eleita. Isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais a gente declarar, a gente cantar, a gente viver as maravilhas do Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha, vocês não eram isso não, tá? Vocês não eram povo, vocês viviam em trevas, vocês eram na verdade a geração perdida, vocês estavam em trevas, vocês não tinham alcançado misericórdia, vocês estavam debaixo da condenação, debaixo de maldição, e agora Ele trouxe vocês para a maravilhosa luz. Mas não é para dormir na luz, não é para ser um crente bonitinho na luz, não é para viver na luz e guardar aquilo que você viveu, aquilo que você recebeu para você. Ele diz o seguinte, vocês foram transportados das trevas para a luz, para anunciar, para proclamar as grandezas daquele que transformou você e a mim. Então, querido, nessa noite, o que eu estou pregando para você é o que o Espírito Santo veio me preparando, mas hoje ele me confrontou com a palavra que eu iria pregar. E assim como essa palavra me confrontou, assim como o Espírito Santo me ensinou, assim eu quero que o Espírito Santo também possa ensinar você nessa noite. Porque sabe qual é o plano do diabo? É fazer de nós crentes bonitinhos. É fazer de nós crentes polidos. Sabe o que é um crente polido? É um crente que ele tem o lugar certo, a hora certa, o momento certo, para ele não ser considerado isso ou aquilo. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Senhor nos chamou para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque a maioria de nós aqui, ó, eu não sei você, mas a maioria de nós não tinha vergonha de fazer muitas coisas erradas que a gente fazia por aí. Sim ou não? A maioria de nós não tinha vergonha de fazer coisas erradas por aí. E aí agora que a gente virou crente, a gente quer ser um crente bonitinho. E esse é o grande plano do diabo, para tolir a igreja. E eu quero rapidamente compartilhar com você três táticas do diabo que ele tem usado contra a nossa vida para nos parar. Porque, irmãos, a forma mais eficaz de evangelismo, sabe qual é? A proclamação daquilo que Deus fez em você. Amém? Aquilo que Deus fez em você é o que aquela senhora fala, a Dona Maria Aparecida. Aonde ela vai, com quem ela encontra. Eu acredito que até dentro do ônibus ela deve falar de Jesus. Fala mesmo? Vai cantando louvor? Ela deve falar de Jesus na padaria, no ponto de ônibus. Ah, mas eu não quero ser um crente chato, irmão. Eu vou te falar o tanto de alma que essa senhora deve estar ganhando e deve ter ganhado já, irmão. Eu vou te falar, ela não está preocupada com a reputação dela. Ela está preocupada em fazer a reputação de Jesus conhecida na terra. E aquilo que Jesus fez na vida dela, ela não pode se calar. E é esse tipo de crente que a gente tem que ser. 3 táticas que o diabo tem usado, táticas modernas, que o diabo tem usado para tentar, são bons argumentos, mas são argumentos do diabo. Sabe qual é o primeiro? Olha aqui. Primeira tática do diabo para calar a igreja. Eu prego com o meu exemplo.
Vocês já ouviram falar de São Agostinho, Santo Agostinho, né? É um homem, um teólogo da Igreja Católica de muito tempo atrás, e ele tinha algumas declarações, algumas, né? E eu gosto de algumas delas, eu acho que resume bem algumas coisas interessantes. Mas tem uma, se é que eu tenho essa moral toda, né? Mas eu preciso discordar dele. Porque São Agostinho disse o seguinte, Douglas: pregue, pregue, pregue. Se for preciso, use palavras. Alguém já ouviu essa declaração? Pregue, pregue, pregue. Se for preciso, use palavras. É bonita, porém não é bíblica. Porque enquanto ele está dizendo, pregue com o seu exemplo, e se for preciso, use palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz, abre aí comigo, no livro de Romanos, capítulo 10, verso 14. Os últimos tempos, essa declaração foi elaborada e foi implementada, né? Como um bom argumento. Não, pastor, eu prego com o meu testemunho. Eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Testemunho não salva ninguém. Romanos capítulo 10, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Escuta aqui o que eu vou te falar, preste atenção em mim aqui. O teu exemplo abre portas para a pregação do evangelho. Amém? Mas o teu exemplo não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por observar o teu bom comportamento. Ah, eu trabalho aqui com fulano. Poxa, ele não rouba. Olha, ele cumpre o seu horário direitinho. Olha, ele não fuma, não bebe, não fala palavrão. É o funcionário do mês. Olha, é um bom vizinho, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai. Puxa, é um exemplo. Isso é bênção. Isso é muito bom. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Isso é o mínimo do crente. Agora, ninguém vai ser salvo por observar o teu bom comportamento. Porque a Bíblia diz o seguinte: como crerão, se não há quem pregue? De sorte que a fé não vem por observação, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, você tem que ter um bom comportamento, porque também se você tem um mau comportamento, é até difícil das pessoas ouvirem. Mas o que gera fé para a salvação no coração das pessoas não é o teu comportamento, mas é a tua pregação. E essa frase de eu prego com o meu testemunho, na verdade é uma desculpa para não pregar. Por quê? Eu tenho vergonha de falar, então eu prefiro apenas me comportar como um bom cristão. O problema é que se Jesus voltar, as pessoas que te conhecem, que convivem com você, vai falar o seguinte: puxa vida, era uma boa pessoa, mas nunca pregou o evangelho para mim. Porque o que salva as pessoas é a pregação do evangelho. Então, irmãos, essa história de eu prego com o meu exemplo, isso daí não é bíblico. Nós fomos chamados não para nos comportar apenas, mas para proclamar e anunciar as boas novas do Senhor. Amém, irmão? Então, querido, o primeiro ponto aqui, você precisa anunciar. Você precisa falar. Você precisa falar de Jesus. Você precisa falar da transformação, porque se Ele te chamou das trevas para a luz, você está na luz agora. Então você tem que falar daquilo que Ele fez na tua vida. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Teve um caso, olha, Atos capítulo 10, por ali. Um homem chamado Cornélio. Aquele homem queria ser salvo. Ele queria muito ser salvo. E ele estava orando para ser salvo. De repente apareceu um anjo na frente dele. Sabe o que o anjo falou para ele? O anjo não pregou o evangelho para ele. O anjo não falou de Jesus para ele. E Cornélio era um homem exemplar, que dava esmolas, um homem que era temente, um homem que era um exemplo para todo mundo. E o anjo apareceu para ele e disse, sabe o quê? Vai lá na casa do Valmir, que o Valmir vai te falar palavras de salvação.
O anjo apareceu para ele e falou assim: você quer ser salvo? Eu quero. Eu não posso pregar o evangelho para você. Vai lá na casa da Fabíola, pode ir na casa do Rafael, vai lá na casa do Léo, vai lá na casa do Mateus, porque o Mateus, porque o Valmir, porque a Joyce, porque o Anderson, ele tem palavras de salvação. E quando ele falar, a fé vai ser despertada no teu coração e você vai ser salvo. Ele só foi salvo quando Pedro falou palavras de salvação a respeito de Jesus Cristo. Então eu te digo nessa noite, pessoas só serão salvas quando você falar. Amém? Quantos Cornélios tem por aí? Quantos Cornélios tem por aí que o anjo do Senhor está enviando, mas você não está falando? Eu não estou falando. Quantos Cornélios o anjo do Senhor está falando assim, ó, vai lá, se aproxima daquela pessoa lá. De repente você senta no ponto de ônibus e o anjo do Senhor, sem aquela pessoa saber, o anjo do Senhor colocou aquela pessoa do teu lado. Mas ela só vai ser salva se você falar. E é tão fácil falar de futebol, né, irmãos? É tão fácil falar que os times estão jogando o quê? Tá jogando o quê? Como é que é o nome? Hã? Vocês acham que eu vou brigar, né? Vocês acham que eu vou falar, ah, tá vendo? Não, eu não sei mesmo não, mano. Tá jogando o quê? Mundial dos Superclubes? Super Mundial. É fácil falar disso, né? Ontem eu estava no centro da cidade. Parei assim um minutinho. Um cara desconhecido falou assim pra mim: rapaz, Flamengo tá jogando, hein? Não sei o quê. Ontem, sei lá. Flamengo não sei o quê. Flamengo não sei o quê. Falei, eu te conheço, rapaz. Sei nem quem é o Flamengo. Não tem como esquecer toda festa de aniversário, casamento, 15 anos, boda de prata. Eu só não vi o pessoal da igreja aqui cantar o hino do Flamengo no enterro ainda. Mas eu não me surpreenderia, tá? Mas é tão fácil falar do Flamengo, é tão fácil falar do time com um estranho. Você senta do lado de um estranho, aí você fala logo, e aí, você é flamenguista, o quê? Ou então você senta do lado de alguém e fala, rapaz, a coisa tá feia, né? Os Estados Unidos lá, né? O Irã. É fácil falar das coisas desse mundo, irmãos. Por que não é tão fácil falar de Jesus, daquele que transformou a nossa vida? Fala com esse irmão que está do seu lado. Tem que falar, irmão. Tem que falar. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja aqui vai ser uma igreja de evangelistas. Abra a sua Bíblia comigo em Atos 4:29. Se você não está com a Bíblia, não tem problema. Rapidinho aqui, a Duda põe aqui para nós. Sabe qual é o segundo argumento do diabo? Olha aqui. Pastor, sabe por que eu não tenho falado mais do Evangelho? Poxa, pastor, eu estou passando tanta luta. Estou passando tanta dificuldade, pastor, no meu casamento. Passando dificuldade interna. Estou sendo perseguido, pastor. Estou sem dinheiro. Estou sem emprego. Pastor, eu estou passando uma luta terrível, uma crise emocional terrível. E aí isso daí tem me calado. Sabe, irmão? Atos 4:29. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a igreja disse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles contra nós e nos capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Irmãos, aquela igreja estava sendo perseguida, açoitados, passando problemas e lutas e pressões e perseguições. Sabe qual era a oração deles em meio às lutas? Senhor, nós deixamos as ameaças dele com o Senhor, mas quanto a mim, me capacita para que eu fale a tua palavra corajosamente. Irmãos, olha aqui, eu quero te perguntar nessa noite, você é uma vítima ou uma testemunha? Porque, irmãos, as perseguições, as lutas, as aflições
não podem te tornar em uma vítima, tem que te tornar em uma testemunha. Aquilo que o diabo lança contra você e te ameaça e te pressiona e te intimida. Quanto mais intimidado você ficar, quanto mais problemas você tiver dentro de casa, irmão, quanto mais problemas internos e externos você tiver, a tua oração tem que ser: Senhor, me capacita para continuar pregando a tua palavra corajosamente. Senhor, as pressões vão vir de cá, as intimidações vão vir de cá, as lutas vão vir dali, as tribulações vão vir de cá. Senhor, mas eu não vou ficar focado nos meus problemas, eu quero ficar focado em continuar anunciando as grandezas daquele que me chamou. Com dinheiro ou sem dinheiro, com ameaça ou sem ameaça, com luta ou sem luta, eu quero continuar, Senhor, anunciando corajosamente a tua palavra. Então, irmão, não deixe o diabo te calar, não deixe o diabo te fazer uma vítima. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas da igreja que elas só se reúnem na igreja para falar com Deus dos seus próprios problemas. Irmão, se você está focado demais nos seus problemas, você deixa de focar em proclamar as grandezas daquele que te chamou. Então, irmãos, faça como a igreja primitiva. Entrega os teus problemas na mão do Senhor e ora por coragem e ousadia. Era a oração daquela igreja: Senhor, me dá mais coragem, mais ousadia para anunciar a tua palavra. Amém, meus irmãos? Tem alguém passando luta aí? Tem alguém passando dificuldade aí? Tribulação, intimidação, ameaça? Alguém aí? Deixa eu ver. Tem mão aí para eu ver? Deixa eu ver. Tem uns aí que não estão passando luta nenhuma. Que bom. Deixa eu compartilhar um pouco com você então. Você que não está passando luta nenhuma, deixa eu compartilhar um pouco contigo. Mas deixa eu te dizer, você que está passando luta, não deixa o diabo te calar. Fala com essa pessoa que está ao seu lado: não deixa o diabo te calar. Amém? E por último, sabe qual é a última tática do diabo? Eu não sei falar. Quem já se sentiu assim? Eu também. Pastor, mas eu não sei falar bem. Eu não sei falar bonito. Pastor, eu não sei a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia, pastor. Eu não sei versículos. Eu não sei se eu sou calvinista ou arminiano. Eu não sei se eu sou da teologia reformada, ou se eu sou da teologia presbiteriana, ou se eu sou da teologia pentecostal. Eu não sei, pastor, muita coisa da Bíblia, eu não sei sobre Apocalipse. Esses dias o meu filho me perguntou assim: pai, ele me chama de pastor, que seria bem estranho, né, irmão? O Abner me chamando de pastor seria tão estranho quanto você chamando Deus de Jeová. Pegou? Eu quero ser chamado de pai pelo meu filho e Deus também. Amém? Ele tem muitos títulos, mas ele quer ser chamado de pai por você. Mas o meu filho falou assim: pai, as trombetas do Apocalipse. Olha a pergunta do garoto de 8 anos. Quantas trombetas do Apocalipse já tocaram? Eu falei: meu Deus do céu, meu filho não tem a menor ideia, meu filho. Eu não sei, eu sei que tem as trombetas lá do Apocalipse, mas eu não sei, eu não ouvi nenhuma. Eu não sei, irmão, eu não sei quantas trombetas que já tocaram. Se você me perguntar muita coisa, é claro que como pastor eu tenho que estudar, eu me preparo, eu amo estudar, irmão, amo estudar. Mas, irmão, tem muita coisa na Bíblia que eu não sei. Eu não sei, irmão. E se de repente eu entrar numa discussão, porque tem muita gente que ele... Ah, você é crente? Então me fala das trombetas do Apocalipse. Ah, você é crente, né? Então me fala da besta, do profeta. Tô falando com uma, fala pra ele. Faz isso não, irmão. Não faz isso não, que isso dá problema. Faz isso não. Mas, irmão, a pessoa fala: ah, você é crente, então me fala, então, dos 1000 anos de tribulação. Aí isso te intimida. Aí você fala: não vou pregar não, porque eu não sei muito sobre a Bíblia. Mas sabe o que diz lá em João, capítulo 9, verso 25? Olha o que está escrito aqui, João 9, 25. Teve um jovem, Douglas,
que eles começaram a perguntar, os religiosos chamaram ele para uma conversa teológica e começaram a perguntar assim: quem é esse Jesus? De onde que ele veio? Ele é pecador ou ele não é pecador? Ele é profeta ou ele não é profeta? Quem é ele? Sabe qual foi a resposta do jovem? João 9, 25. Olha a resposta do jovem. O jovem respondeu o seguinte: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Olha, eu não sei muito de teologia não. Ah, você é calvinista ou arminiano? Eu nem sei se se come, se é remédio, eu não sei nada sobre isso. Uma coisa eu sei, eu era pecador e não sou mais. Eu vivia nas drogas, não vivo mais. Eu não era povo, agora eu sou. Eu não era filho, agora eu sou filho. Eu era escravo, agora eu sou livre. Eu era cego, agora eu vejo. É só isso que eu sei. Mas e o Apocalipse? Eu não sei do Apocalipse. Eu sei que Jesus me salvou. É sobre isso. Não é sobre informação, é sobre a transformação que Ele fez na tua vida. Jesus não quer uma igreja de pessoas cheias de informação teológica, sem transformação prática e real. Se você perguntar com a dona Maria Aparecida, a irmã Maria Aparecida, se perguntar para ela assim: e as trombetas do Apocalipse? Ela vai falar com certeza: eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus é real, eu sei que eu não sabia ler a Bíblia e Ele me ensinou a ler a Bíblia, e eu sei que Jesus quer salvar a tua vida também, filho. Irmão, você não precisa discutir Bíblia com ninguém, você não precisa discutir teologia com ninguém, você não precisa ferir a religião de ninguém. É isso que eu ensino para o meu filho que estuda num colégio, né? Que a fundamentação daquele colégio é de uma outra fé, de uma outra doutrina. E o meu filho fala: pai, o meu amigo da escola, ele é da religião tal e ele acredita em tal. O que eu falo para ele? Eu falo: filho, fala de Jesus. Filho, não fala desse nome, não fala da fulana, não fala do ciclano. Não fala disso, fala de Jesus para ele, porque Jesus é o suficiente. Prega o evangelho para ele. Então, irmão, lá no seu trabalho, quando você tiver os engraçadinhos lá que quer discutir Bíblia, sai fora, sai de perto. Só fala para ele assim: não sei disso aí não, só sei que Jesus transformou minha vida. E quando você encontrar com alguém que precisa de ouvir sobre Jesus, fala de Jesus para ele com toda simplicidade. Sabe, uma mulher, em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela encontrou com Jesus e ela saiu correndo para a cidade para contar para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa com todo o carinho do meu coração. Eu vou falar para você. Irmão, se Jesus não transformou tua vida, você não tem nada para falar. Mas se Jesus transformou tua vida, você não consegue ficar calado. Se Ele não transformou tua vida, então se cale, você não tem nada para falar. Mas se Ele transformou, você não consegue não deixar de falar daquilo que Ele fez na tua vida. Aquela mulher samaritana saiu correndo pela cidade e disse: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele falou tudo que eu faço, tudo que eu fiz no passado, Ele falou tudo sobre a minha vida. Eu acho que Ele é o Messias. E aqueles homens foram encontrar com Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E eu digo para você nessa noite que muitas pessoas também vão encontrar com Jesus por causa do seu testemunho de transformação. E aí depois, sabe o que aqueles homens disseram? Olha, agora já não é apenas por aquilo que você falou, mas agora nós mesmos ouvimos Jesus e conhecemos, verdadeiramente Ele é o Messias. Mas muito obrigado, mulher samaritana, por ter vindo aqui falar desse Messias para nós. E essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite, para nós como igreja. O Espírito Santo tem mudado a tua vida também? Irmãos, Ele tem mudado a minha vida. O Espírito Santo tem transformado a minha vida, o meu caráter, a minha família, Ele transformou tudo na minha vida. Agora, toda transformação que não se transforma em proclamação, deixou de cumprir o seu propósito. Amém? Porque aquilo que Ele faz em mim, precisa se transformar em testemunho, para que outras pessoas também conheçam Ele. E eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus, que todo medo caia por terra da tua vida. Você que estava aqui, você sentia vergonha de falar do Evangelho, eu creio que hoje o Espírito Santo está nos encorajando. Amém?
Você que hoje estava aqui, você estava tão preocupada com teus problemas que você não estava mais pregando o Evangelho. Mas eu declaro em nome de Jesus que a ousadia do Espírito Santo está sobre você. Irmãos, fala de Jesus nas redes sociais. Tem gente que só posta angústia. Tem gente que só posta indireta. Irmão, misericórdia, meu Deus. Só posta coisa triste, depressiva, indireta para os outros, problema. Vai falar de Jesus nos teus status. Vai falar de Jesus nas tuas redes sociais. Vou falar uma coisa para os adolescentes aqui. Crente que tem conta privada no Instagram, sim, você está perdendo a sua oportunidade. Crente que tem conta secreta, uns PVD secreto, aqui não tem isso não, né? Que tal transformar o teu Instagram também em um meio de pregação do Evangelho? Que tal lá na escola vocês continuarem? Eu quero elogiar vocês. Continua pregando o Evangelho lá na escola de vocês. Amém? Continua falando do amor de Jesus lá. Fala do amor de Jesus na sua vizinhança, no seu trabalho. Fala do amor de Jesus para todo mundo que você encontrar. Aqui, quer ver um lugar que está cheio de crente, mas eu tenho visto pouco Evangelho nas academias. Vai para a academia malhar o corpo e aproveita e prega o Evangelho lá dentro. Prega o Evangelho nas faculdades. Prega o Evangelho no seu trabalho. Prega o Evangelho dentro do ônibus. Amém, irmão? Aproveita que o mundo está um caos aí. Aproveita os Estados Unidos atacando o Irã. Entra no assunto e já fala, ó, Jesus está voltando, hein? Entendeu? Aí já abriu um assunto ali. Mas não tenha medo de pregar o Evangelho, porque pessoas estão precisando daquilo que Jesus fez na tua vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nessa noite. Qual era o testemunho do cego? Eu vi. Pode apagar, para a gente orar. Qual era o testemunho do cego? Eu era cego, agora eu? Qual era o testemunho de Lázaro? Eu morri e agora eu? Qual era o testemunho da samaritana? Eu tinha 5 maridos e o 5º não era meu, mas Jesus me encontrou e me libertou dessa carência emocional. Qual era o testemunho do paralítico? Eu não podia andar, agora eu posso. Qual era o testemunho do leproso? Eu era sujo e leproso e doente, agora eu sou limpo. E eu te pergunto nessa noite, qual é o teu testemunho? Qual o teu testemunho? De onde Jesus te tirou? O que Ele fez na tua vida? Quais transformações que Ele fez em você? O seu testemunho é diferente do meu. Mas o seu testemunho só vai alcançar certas pessoas e o meu vai alcançar certas pessoas. Então, se eu não falar do meu testemunho, pessoas deixarão de ser alcançadas e assim você também. Então, fale daquilo que Jesus fez na tua vida. Esse é o meu desafio para você essa semana. Pessoas serão transformadas através do seu testemunho de transformação.